Ok. Boa tarde, senhores e senhoras aqui presentes. Em nome do sistema Confé Crea Mútuo, agradeço a participação de todos aqui, dos nossos ilustres palestrantes convidados que vieram a brilhantar nossa tarde com uma troca de conhecimento na temática de segurança do trabalho, focado em segurança de instalações elétricas e o papel social da engenharia de segurança junto à sociedade. Para fazer a nossa palestra hoje, eu gostaria de começar chamando o nosso primeiro palestrante a compor aqui o dispositivo, falando brevemente sobre o currículo. O nome dele é Darlessandro da Silva Ribeiro. Ele é graduado em Engenharia Elétrica, MBA em Gestão de Projetos, com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, mestrado em Engenharia Elétrica, mais de 10 anos de experiência como engenheiro eletricista, atuando em pesquisas, projetos, manutenções, indústrias e sistema elétrico de potência. Ele atualmente é membro da ACEST, que é filiada à SOBS Nacional. Então, uma salva de palmas para o nosso colega D'Alessandro, por favor. Na sequência, nós temos aqui dois grandes profissionais da CEMIG para fazer aqui, abrilhantar nossa palestra. O primeiro deles, são nomes bem parecidos, é o João José, que é graduado em Engenharia Elétrica pela PUC de Minas, técnico eletromecânico pelo Cefet Minas, pós-graduado em Engenharia de Manutenção pela PUC Minas, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FEAMIG, extensões, atualizações e programa de gestão, Instituto Amana Ki. E se eu fosse terminar de ler, a gente ia passar uma hora aqui lendo, que o currículo do homem é extenso. Uma salva de palmas para o nosso colega aqui, João José, por favor. Na sequência, que vai partilhar a apresentação com ele, o nosso colega também da CEMIG, o nosso colega José Júnior, né? Ele é graduado em Engenharia Elétrica, Pedagogia do Ensino Superior, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnica Eletromecânica. Ele atua na CEMIG, entre outras questões, como especialista técnico em segurança do trabalho. Uma salva de palmas para o nosso amigo José Firmino. E agora, senhores e senhoras, para fechar nossos brilhantes palestrantes, nós temos aqui a nossa colega da SOBS Nacional, presidente da SOBS, a engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, engenheira de projetos de linha de transmissão de energia elétrica da Eletrosul, a engenheira Carla Maria. Uma salva de palmas para ela, senhores. E para finalizar esse palestrante que vos fala, meu nome é Genilson Pavão, sou engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, formado no Japão pela Universidade de Tecnologia de Nagaoka, formado no Japão pela Universidade Wakayama de Tecnologia em Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica. Atualmente estou eleito pelo Maranhão como conselheiro federal que vos fala e sou professor universitário e empresário do ramo de consultoria em engenharia elétrica, mecânica e civil. No Brasil, atualmente 22 anos de experiência. Trabalhei nos grandes projetos que essa nação já fez. Projetos MPX, OGX, Petrobras, Vale, Alumar, Canal do Sertão e a parte do São Francisco pela Encalço Engenharia. Então, eu irei mediar aqui e, sem muitas delongas, eu gostaria de dar a palavra para o nosso primeiro palestrante, nosso colega D'Alessandro. Por favor, doutor. O show é seu. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Todo mundo me escuta bem? Bom, então, primeiramente, queria agradecer a SOBS pelo convite, né? Estou aqui também como presidente da ACEST para trazer essa palestra para vocês. Então, deixar aqui, né, já os meus agradecimentos, muito obrigado, né, na pessoa do Fernando, que foi quem direcionou esse convite também para a gente, tá? Deixa eu ver. Ok. Então vamos. A minha apresentação, então, ela vai resumir a parte da segurança do trabalho em instalações elétricas em residências de baixa renda, né? Nós temos ali um papel da engenharia social, né? A engenharia, qual o papel dela nessas residências? Então, a engenharia social, ela foca nas condições de segurança e os riscos com ilicitude nas instalações em residências de baixa, onde não se tem, né, uma condição, um recurso para poder estar fazendo essas instalações elétricas. E, obviamente, se eu não tenho uma condição segura, uma instalação adequada,
eu tenho riscos de choque elétrico, riscos de morte, risco de incêndio nessas residências. O que é estar seguro? Né? O estar seguro é de extrema importância para que as pessoas em vulnerabilidade, nessas residências aí de baixa renda, tenham o quê? Não fiquem expostos aos perigos das instalações elétricas. Tá? E o que seria isso? Instalações elétricas seguras são instalações elétricas que obedecem, que seguem e que preconizam em cima das legislações, das normas, ABNT e NBRs. Não existe instalações elétricas seguras se as minhas instalações não estão seguindo e não estão cumprindo as normas. Então essa é a premissa que a gente trabalha e trata, onde se eu sigo instalações seguindo o padrão de normas, eu vou ter instalações com menos riscos de choque elétrico, menos riscos de incidente e, obviamente, menos risco de morte nessas residências. Tá? A falta de recurso e a necessidade de energia elétrica é uma das principais causas para existir essas instalações precárias em residências de baixa renda. Não tem dinheiro para fazer, não tem um conhecimento adequado, não tem o acesso, e isso faz com que a gente tenha essa condição nessas residências. Tá? Então, quais são os fatores? Né? Já comentei, escassez de recurso. Infelizmente, ou felizmente, sem dinheiro a gente não consegue fazer obras de engenharia. Né? A gente precisa de dinheiro para estar fazendo e praticando engenharia. Escassez de conhecimento das normas. Como existe essas instalações, normalmente não tem um profissional responsável, a gente não tem um profissional executando essas atividades, a gente acaba não tendo o quê? Conhecimento. Então a falta de conhecimento também é uma das causas para a gente ter essas condições precárias nas instalações. E construções de moradias improvisadas em terrenos desapropriados, invadidos, né, sem saneamento básico, sem condições de estar fazendo umas instalações adequadas. Tá certo? Essas seriam as principais causas. Aqui a gente tem o quê? Né? Se qualquer um de nós, a gente tem um trabalho também que acaba fazendo e pesquisando essas condições nas comunidades carentes da nossa região. Né? Eu venho de Florianópolis, apesar de ser um mineiro, como os meus colegas aqui da CEMIG, estou há 18 anos em Florianópolis, fui lá para estudar e lá eu fiquei, apaixonei pelaquela cidade, aquela região. Quem tiver oportunidade pode ir para Florianópolis, ir para Santa Catarina, vai ser muito bem acolhido e vai poder aproveitar também nas nossas belezas naturais lá, aproveitando para fazer aqui um merchan de Santa Catarina, tá? Mas então assim, é comum, né, ter o relato de acidentes com eletricidade nesses moradores, o pessoal que mora nessas condições, eles relatam, mesmo não tendo a necessidade de atendimento médico muitas vezes, mas a gente tem um registro muito alto de acidente nessas residências. E quais são, né, as condições? Fios desencapados, tomadas, interruptores, como a gente vai ver aí em algumas fotografias, eu coloquei, isso são fotos reais, tá? De situações reais dessas residências. Então aqui a gente tem algumas imagens para relatar o que a gente encontra nessas residências. E aí a gente pode pensar, como a gente tem pessoas morando em condições assim, né? Quem trabalha com eletricidade, quem está aí percebe, vê as condições que as pessoas, irmãos nossos, estão expostos. Então, quais são, né, as nossas considerações finais aqui? Que as condições estruturais das moradias de baixa renda são extremamente precárias, né? Não permite instalações seguras, adequadas, obedecendo às normas. Comumente encontradas situações de grande risco de choque elétrico e incêndio nessas residências. Não vou aqui, o tempo é curto, a gente não consegue, mas eu poderia estar aí falando de alguns relatos de incêndios, né, como o edifício Joana, entre outros aí pelo Brasil, que a gente tem, que foram com realmente catástrofes relacionadas a incêndios devido a problemas de eletricidade. Tá? A falta de disjuntores, circuitos separados, baixa luminosidade ou instalações inadequadas, o que acaba gerando outros problemas também, né, de acidentes. E aí eu trouxe aqui também uma sugestão para finalizar a minha apresentação, que seria uma parceria, né, com FEA CREA, junto ao CREA Júnior e os Engenheiros Sem Fronteiras, onde poderia ajudar essas famílias a melhorar instalações elétricas e demais instalações de engenharia, né, proporcionando aos jovens engenheiros e alunos visão diferente na realidade a qual estão acostumados, né, que certamente provavelmente esses alunos de engenharia
não vivenciaram essa condição no dia a dia deles. Esse fato ajudaria a construir um caráter social ao jovem, além do auxílio ao conhecimento prático, porque ele teria a oportunidade de fazer o que eu chamaria de uma residência em engenharia. Como seria bom se o engenheiro chegasse no mercado já com uma certa experiência, tá? Possibilitaria os participantes do CREA Júnior e da Engenharia Sem Fronteira a importância de trabalhar com segurança e os benefícios da aplicação das normas para a atenuação dos riscos em instalações elétricas, como curto-circuito, choque elétrico, incêndio, entre outros problemas. E permitiria formar e construir nos jovens engenheiros uma visão geral de sua responsabilidade de realizar um serviço seguro como profissionais de engenharia. Essa é a minha participação nessa tarde. Muito obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado. Gostaria de agradecer ao D'Alessandro pela brilhante palestra. E as perguntas vão ficar no último quadro, tá? 10 minutos para perguntas e respostas de todos os temas. Na sequência, gostaria de chamar o nosso colega da CEMIG e o nosso outro parceiro, a dupla de Joãos, aqui, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Opa. Primeiro, agradecer a participação, e nós da CEMIG temos um orgulho muito grande em falar de questões sociais, tá dentro do, não só da nossa obrigação social, obrigação com profissionais, mas também no nosso contrato de concessão. Então nós vamos falar aqui um pouquinho como é que está sendo a participação da CEMIG. E eu vou fazer essa apresentação junto com o Juninho, que o Juninho trabalha comigo lá também na CEMIG. Primeiro ponto, gente, antes de tudo, a Agenda 2030 do Sistema Confea, CREA e Mútua. Quando nós falamos de ODS, o que nós vamos passar aqui, a CEMIG, das 17 ODS, ela está passando por 15 ODS, e aí falando, a engenharia em todos os... Fala mais alto? Ô, gente... Ah, não, é porque você está sem fone, né? Não, mas eu falo mais alto, não tem problema nenhum não, eu falo mais alto. Tá tudo bem, que eu não sabia não, desculpa. Tudo certo, obrigado. Então, eu vou falar um pouco mais alto distante, tá, gente? Até para todo mundo poder ouvir. Então, a Agenda 2030 do Sistema Confea, que é das ODS, a CEMIG, ela vem dentro de um trabalho social e colocando a engenharia nas questões de segurança junto à população, trazendo um trabalho muito grande. Nós vamos passar por 15 das 17 ODS que nós temos aqui. Primeiro ponto, gente, o que é a CEMIG? A CEMIG, esse ano, são 70 anos de história, é uma empresa madura já. Nós temos aí 548 mil quilômetros de linhas e redes. Para vocês terem uma ideia, são 13 voltas e meia ao redor da Terra, e com a responsabilidade muito grande de fazer com que as pessoas não se acidentem nas nossas redes, que é uma dificuldade grande. O que nós chegamos? É impossível, somente nós, com a nossa força de trabalho, conseguimos fazer isso. Então nós partimos para convênios e convênios e convênios para conseguir fazer com que a segurança com a energia elétrica chegue em toda a população. E desde a assinatura do primeiro convênio, que vem sendo feito até agora, os indicadores de segurança da CEMIG têm melhorado cada vez mais relacionados à população no estado de Minas Gerais. São 8,8 milhões de consumidores, 774 municípios e uma área de concessão do tamanho da França, ou seja, é um desafio muito grande. E nessas 13 voltas e meia ao redor da Terra, nós temos 20 milhões de pessoas conectadas. Dessas 20 milhões de pessoas conectadas, a responsabilidade de todos nós, aí nós estamos falando dos profissionais da engenharia, agronomia, das ciências agrárias, das áreas tecnológicas da forma geral, a nossa responsabilidade de fazer que tudo isso funcione bem e que a energia elétrica traga desenvolvimento econômico, social, diversão para toda a população e não acidentes. João, também comentar, né, eu acho que é importante, boa tarde a todos, nós estamos falando, e a grande motivação, né, de todo o trabalho que vai ser mostrado daqui para frente, é dizer que em Minas Gerais, quando a gente fala da CEMIG, nós estamos falando, né, de 774 municípios que nós atendemos, e esta área, né, que é equivalente a um país da França, ela tem 20 milhões de pessoas. Nós somos hoje, para dar um número aqui, só para a gente poder fazer uma correlação, nós somos em torno de 20 mil empregados, somados empregados próprios com as empresas parceiras. Se a gente fizer a conta, né, são 1.000 pessoas para cada empregado cuidar. Imagina isso ao longo do estado. Então, se nós não tivéssemos buscado esta alternativa que a gente vai apresentar, né, nós temos a certeza de que nós não conseguiríamos alcançar os objetivos, que é ter um estado mais seguro para todos e a energia provendo realmente aquilo que é o desejo, né, de nós enquanto prestadores de serviço, como concessionária, que é ofertar, né,
a melhor qualidade de vida, né, para a população. Então, esse número é para a gente poder guardar aí, que o trabalho todo ele é muito direcionado para justamente nos dar braços, pernas, olhos, ouvidos e, sobretudo, coração para alcançar, né, esse contingente aí de 20 milhões de pessoas. Ótimo, obrigado, Juninho. E aí, só para ter uma ideia, quem que já assinou esse acordo de cooperação técnica? E aí, como o Juninho falou, não adianta nós queremos fazer sozinhos. Então nós começamos ali, Associação Brasileira da Distribuidora de Energia Elétrica, a Bracopel, a Comac, a Mipom. Quando nós pensamos assim, o que a padaria tem a ver com energia elétrica, gente? E aí o trabalho nosso que foi mostrado antes aqui, sobre como que nós temos que chegar nas pessoas, cuidados com a energia elétrica. E aí quando nós pensamos, e eu vou falar um pouquinho mais alto para tentar ajudar ali, eu falo um pouquinho mais alto. Quando nós falamos em padaria, gente, nós estamos falando o seguinte, hoje no convênio, saquinho de pão, saquinho de pão, gente, vai com informação sobre segurança com energia elétrica, nos caixas de supermercado existem informações sobre segurança com energia elétrica, somos nós colocarmos em todas as pessoas aquilo que é importante. Então nós estamos falando de padaria, gente. Associação Brasileira das Empresas de Telecomunicações. Com a pandemia, fibra ótica, muitos acidentes acontecendo. O que nós fizemos? Nós fomos atrás dessas empresas e falamos assim, nós queremos ajudar que vocês não se acidentem, mas que vocês levem também segurança para os trabalhadores de vocês. E aí nós estamos falando da FIENG, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e aí já vai um convite meu aqui para o Sistema Confé e CREA, para nós viabilizarmos também isso dentro do sistema que nós não conseguimos caminhar ainda. SECONS, Sinduscom, Associação Mineira dos Municípios, não dá para falar em segurança com energia elétrica no estado de Minas Gerais sem nós falarmos com os municípios. Então existe um trabalho grande sendo feito com as escolas nos municípios, secretários de obras, para a gente poder passar para eles a tranquilidade de que você tem uma empresa parceira, que é a CEMIG, ajudando nas questões de segurança com a energia elétrica. E falando de segurança com a energia elétrica, nós estamos falando de segurança de uma forma geral e chegando além da medição, que a obrigação da CEMIG chega até o medidor, mas com as informações nós chegamos dentro da casa das pessoas, da indústria, comércio e todos os locais. Ô, Juninho, e tem um ponto aqui de atenção, gente. Nós assinamos há 2 semanas para trás com pastoral dos moradores em situações de rua, das pessoas em situações de rua. O que segurança com energia elétrica tem a ver com essa pastoral e com a UFMG? Nós pegamos, dentro do convênio, que o Senai está participando também, o que nós fizemos? 12 filhos de moradores, de pessoas em situação de rua, a partir em dezembro agora, começam a fazer curso de eletricista no Senai para trabalhar nas empresas prestadoras de serviço da CEMIG. Então, muito mais do que fazer segurança, nós estamos dando dignidade para essas pessoas. João, se me permite, e o que tem nisso, né, que a gente consegue, nós na verdade identificamos um problema na ponta, que eram justamente em Belo Horizonte o problema de furtos de cabo. Quem cometia esses furtos? Por que comete esses furtos? Então nós fomos atrás, né, dessa raiz, desse problema, e identificamos aí uma oportunidade. E a oportunidade está sendo materializada através desse trabalho que vai ser feito com a parceria, né, de Senai, que é um dos nossos parceiros, e também nós estamos utilizando esse convênio com a Associação, né, Nacional dos Moradores em Situação de Rua, para que eles possam fazer a abordagem. Nós não temos a expertise da abordagem, nós temos a expertise de conhecimento, de teoria, né, das informações acadêmicas. E isso nós vamos disponibilizar também para que forme e qualifique essa mão de obra. Ótimo, Juninho. Obrigado, Juninho. E o que é o convênio? Ele não envolve nenhuma transferência de recursos financeiros, a CEMIG prepara todo o material, tudo, e entrega para cada um desses parceiros para nós viabilizarmos. E junto com esses parceiros, o que nós fazemos? Buscamos alternativas para preparar essas pessoas com relação à segurança com energia elétrica e acaba abraçando muito mais do que a segurança com energia elétrica. E os interesses e condições equivalentes ou recíprocas, ou seja, nós somos da engenharia, da agronomia, da ciência agrária. Gente. Não dá para falar de todo o desenvolvimento que nós temos nas mãos tendo acidente. Gente. Nós temos que brigar para não existir os acidentes. E essa é a grande luta que nós estamos fazendo dentro de Minas Gerais. As ODS, gente, nós vamos passar uma por uma aqui, e aí é importante, Primeiro ponto, erradicação da pobreza. Quando nós falamos na CEMIG, tem uma universidade corporativa, todas essas instituições que assinaram o convênio de cooperação técnica, todas elas estão tendo acesso aos treinamentos EAD que estão lá disponíveis de forma gratuita, com certificado emitido pela Universidade Corporativa da CEMIG. E é interessante que
eles multiplicam, eles têm divulgado tudo isso para todos eles. Então imagina, por exemplo, que o sistema Confea, CREA e Mútua, gente. Assinando um convênio, passa a ter todos os nossos profissionais terem acesso aos treinamentos EAD que estão sendo feitos pela Universidade Corporativa do CEMIG para todos vocês. Então, entre temas, por exemplo, nós criamos um treinamento lá que é o PCA, Proteção e Conservação Auditiva para os trabalhadores da CEMIG. Nessa pandemia, o que nós entendemos? Ele serve para a população também, então nós abrimos esse treinamento para todas as pessoas, porque se serve para a CEMIG, gente, ele serve para a população de uma forma geral. E aqui nós comentamos, né, sobre a pastoral das pessoas em situação de risco, também através da Univercemig, convênio com o Senai, eles vão ser treinados, essas duas pessoas. Então nós estamos falando da ODS número 1, que é erradicação da pobreza. Nós estamos falando de fome zero e agricultura. Fizemos um convênio aí com todo o sistema FAENG, Emater, Geraforte, o sistema FAENG todo. Então, todos os treinamentos feitos pelo sistema FAENG hoje são usados materiais produzidos pela CEMIG. Então, lá no agronegócio, as colheitadeiras cada vez maiores, aí o pessoal da agronomia, existiam muitos e muitos acidentes, ainda existem. Qual que é a lógica? O sistema FAENG, com todo o nosso material, junto com as pessoas da CEMIG, eles estão treinando todos esses profissionais do campo. Então, Minas Gerais, gente, o desejo nosso, isso aí é para abrir para o Brasil todo. E daqui a pouco vocês vão ver que nós estamos nos países da América Latina, desenhando um país cada vez, primeiro um estado mais seguro, um país mais seguro, uma sociedade muito mais segura. João, se me permite, um trabalho importante, né, porque eu vejo aqui o Márcio Costa, né, amigo, um trabalho muito importante. Nós temos feito banco de imagens, nós fizemos isso através de uma parceria ali, sobretudo com o sistema FAENG, onde nós estivemos na fazenda experimental da Universidade Federal de Minas Gerais, gravando imagens de cenas de condições em que os trabalhadores precisam trabalhar para não se acidentar. Então, essas imagens elas estão servindo para que o sistema FAENG, a Emater e todo o sistema, né, que atende o agro, os produtores, enfim, possam utilizar nos treinamentos. E, além disso, nós estamos com um assento, né? Na verdade não é um assento, né? Ficamos em pé de forma permanente em todas as atividades de dias de campo que acontecem em cada uma dessas instituições. E aí elevando o conhecimento técnico, sobretudo aquele em relação aos cuidados com relação à rede elétrica nessas propriedades, nesses sistemas. Ótimo, Julinho. E saúde e qualidade, quando a gente pensa em saúde, só para vocês terem uma ideia do que é todo esse movimento, então nós estamos falando dos parceiros institucionais. Na pandemia nós fizemos muito disso, o Wellington está aqui, da CEMIG também. Qual um desenho que nós fizemos? Todos os hospitais, postos de vacinação, postos de saúde, todos eles nós cadastramos como clientes especiais, nós demos manutenção em todo o circuito, que era o que tinha que ser feito, jogamos dentro do convênio para quê? Para que não faltasse energia, que não adiantava aumentar postos de UTI, unidades de UTI, e faltar energia. Então nós criamos um desenho gigantesco para quê? Para não faltar. E qual que é o efeito colateral bom disso? No estado de Minas Gerais nós não tivemos nenhum problema com o hospital, nenhum problema por falta de energia durante a pandemia que impactasse de forma negativa ou causasse um mal maior para as pessoas que estavam ali. Então tudo isso, gente, desenhado dentro de um convênio também. Proteção e conservação auditiva, que eu comentei com vocês, aí nós estamos falando também dos objetivos do desenvolvimento social, treinamentos disponíveis, gratuitos para todas as pessoas, tentando fazer com que as pessoas tenham mais saúde. De novo, na pandemia, isso aqui, gente, todo mundo usou muito. Então, por probabilidade de perdas auditivas, o que é que nós fizemos? Oferecemos para a sociedade, para todos os nossos parceiros, a possibilidade deles entenderem o que é a proteção e conservação auditiva. Educação de qualidade, aí nós estamos... O João, só ainda na questão da... O João começa, ele acelera, viu, gente? Então, de vez em quando eu tenho que falar, peraí, vamos lá. PCA, né, sobretudo, Sinduscon e Seconce, né? Nós estamos falando da indústria da construção. Muito maquinário, utilizando no dia a dia. Então, eles também têm feito utilização desse treinamento para a equipe, né, para os trabalhadores da construção civil. Então, vê que o alcance, né, de um treinamento que foi projetado inicialmente para atender a casa, ele extrapola quando a gente tem esses acordos de cooperação técnica assinados, porque as instituições começam a se enxergar dentro das oportunidades. Juninho, estou acelerando muito em função do tempo, mas é bom você dar uma freada de vez em quando, eu te agradeço. Gente, qual que é o ponto disso tudo aqui? É pensar que a CEMIG ela não quer concorrer com nenhum prestador de serviço, de consultoria, de treinamento, ela não é esse o papel dela. O papel dela é
repassar informações e fazer com que aquelas instituições, vou dar um exemplo aqui da indústria de artefatos de cimento, gente. Quem já trabalhou, quem viu fábrica de bloco, o pessoal está de chinelo, short, sem camisa trabalhando. Nós começamos um desenho junto com a Associação Brasileira de Cimento Portland, que está entrando agora como convênio também, para quê? Para que eles tenham o mínimo de dignidade no trabalho. Então, usando toda essa estrutura da CEMIG que é feita para ela, nós estamos entregando para a sociedade, ou seja, é uma empresa de engenharia, a CEMIG, a essência dela é engenharia, é uma empresa que está entregando para a sociedade com papel social tudo aquilo que todos nós queremos de uma forma mais estruturada. Igualdade de gênero, aí esse aqui nós gostamos muito porque é a ODS número 5 e nós começamos com treinamento para leituristas femininos, ou seja, disponibilizando de forma gratuita um treinamento online para qualquer mulher poder fazer o treinamento. E no programa de aprendizado da CEMIG, que é feito junto com o Senai também, nós estamos disponibilizando aqui, foram 240 vagas, sendo que 50% dessas vagas são para mulheres. Qual que é o ponto disso, gente? É preparar cada vez mais e ir lutando, fazendo o que a CEMIG precisa fazer e todos nós precisamos fazer. Atender todas as ODS na essência que elas possuem e fazendo que o tamanho da CEMIG, gente, ele tem que ser devolvido para a sociedade. E com tudo isso que nós estamos fazendo é tentando devolver para a sociedade aquilo que nós achamos que é importante para todos nós. Água potável e saneamento, aí nós temos aqui a Associação Mineira dos Municípios, que assinou com a CEMIG, a gente vê aqui um pouquinho do que é o mapa de Minas Gerais. E aí, qual que é o ponto importante? Todas as vezes que nós conseguimos fazer prevenção, o que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos desafogando os hospitais, desafogando os postos de saúde. Sobra mais dinheiro para a prefeitura, sobrando mais dinheiro para a prefeitura, ela consegue investir em outros pontos. Então a lógica de trazer a Associação Mineira dos Municípios e trazer os municípios é fazer com que todos eles pensem na forma lógica da engenharia. A engenharia, a agronomia e as ciências agrárias, ela tem que funcionar para o desenvolvimento e para a sociedade, e fazendo com que sobre recurso para as prefeituras, para que essas possam desenvolver tudo aquilo que elas precisam fazer. Um comentário, Juninho? Sim, o comentário aqui é o seguinte, gente, nós estamos, inclusive, qualificando, né, a mão de obra do município para entrar nas chamadas públicas de eficiência energética, né, o Hélio está aqui, para que eles possam, né, as prefeituras possam obter justamente ganhos em sistemas que eles têm de saneamento. Minas Gerais tem cerca de 47% de municípios que são autônomos, né, nessa prestação de serviço. Então, a carência deles para justamente tornar esses sistemas eficientes é uma situação que nós estamos enfrentando, ajudando, qualificando, para que esses profissionais possam ter condições de obter, né, os recursos que são do projeto de eficiência energética para justamente melhorar esses locais, né? E aí, quando falo em eficiência energética, eu tenho só um 91% do gasto, ou seja, um ganho de eficiência. Quando começa a entrar lá nos programas de eficiência, o que nós estamos falando? A CEMIG está ajudando os municípios a sobrar mais dinheiro para fazer o papel social que é dos municípios. Energia acessível e limpa. E aí é interessante, o Ministério Público de Minas Gerais assinou o convênio também, Associação Mineira dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais está assinando agora com a gente também. E é esse aqui eu queria que o Juninho explicasse, porque ele participou ativamente de todo esse desenho. E qual que é a lógica, gente? Trazer os órgãos de controle para ajudar a sociedade a cuidar dos munícipes deles, ou seja, os municípios cuidar de toda a população desses locais aí, Juninho. Por favor. 2015, vocês acompanharam, com certeza, né, a questão da ANEEL, né, que disse que iluminação pública era um assunto que estava previsto na Constituição, no artigo 30, e deveria, portanto, ser transferido para os municípios. As concessionárias não deveriam cuidar mais dessa questão. Então, lá em 2015, as distribuidoras que ainda não haviam feito a transferência dos ativos para esses municípios, fizeram. E hoje nós temos um cenário em que muitos prestadores de serviços estão atuando, mas sem as devidas condições técnicas para a prestação de serviço. Qual que é a preocupação da CEMIG com isso? É que quando nós fomos fazer a transferência dos ativos em Minas Gerais, o Tribunal de Contas, junto com o governo do Estado, nós trabalhamos juntos e montamos um grupo para que a gente pudesse estudar quais eram as melhores alternativas, processos licitatórios, requisitos técnicos, qualificação econômica financeira, para colocar nos editais. Superado este momento, agora a gente passou a conviver com uma outra situação que é nova. Os prestadores de serviços estão lá, e aí eu não estou falando novidade para ninguém, em alguns lugares, sem a menor condição de prestar o serviço,
sem as condições adequadas, né, de EPIs, EPCs e outros. Então, nós estamos com o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público e a Associação Mineira de Municípios, resgatando o grupo para que a gente possa estruturar uma informação que já existe numa norma pública de iluminação da CEMIG, mas que a gente possa fazer isso a cada 4 anos, uma rodada com os prefeitos, orientando, instruindo e advertindo, sobretudo, para as questões que são de segurança e saúde no serviço de iluminação pública. E aí, gente, ter o tribunal conosco é muito importante porque é um órgão de fiscalização e ele atua preventivamente. E o Ministério Público, porque também na outra ponta pode nos ajudar, né, muito preventivamente. Nós estamos levando requisitos técnicos para que esses órgãos possam ter instrumentos de fiscalização adequados. E aí, só explorando um pouquinho mais, assim, por que a CEMIG está entrando nisso? Responsabilidade social, responsabilidade como concessionária e mais do que isso. E o que isso interessa a todos vocês, gente? Todas as vezes que nós começamos a colocar critérios técnicos dentro de relações de prestação de serviço, igual nós estamos colocando, nós estamos abrindo um mercado muito grande para todos os profissionais do sistema. E é o que nós queremos também, profissionais habilitados, em condições de trabalhar para que nós possamos reduzir na ponta os acidentes com a população, os acidentes com essas empresas. Então todo o desenho desse tem a ver com segurança, tem a ver com responsabilidade social e é um papel, é uma doação, é uma devolução da CEMIG para a sociedade em relação às tarifas que todos nós pagamos. Trabalho decente e crescimento econômico, gente. Associação Comercial das Empresas de Materiais de Construção, Amipão de novo, Associação Nacional de Engenharia de Segurança, Abramult, a SOB está aqui também, Sindimig, Sinduscon, Secons, ou seja, nós estamos... Quando nós falamos em energia elétrica, gente, de novo, não dá para falar em energia elétrica causando acidente. Energia elétrica é para desenvolvimento econômico, social, para nós vivermos melhor. Então, isso muito nos incomodava, então nós desenhamos convênios para poder ajudar a sociedade, ajudar as empresas e ajudar cada um de vocês profissionais a ter uma vida melhor e poder prestar um serviço melhor também. Indústria, inovação e infraestrutura. Então, de novo, nós estamos falando assim, a CEMIG tem programas de desenvolvimento, vários incentivos, chamadas públicas também. E o que nós queremos? Cada vez mais trazer mais e mais profissionais, mais e mais empresas, mais e mais instituições para jogar o jogo dentro com a gente. A gente só sabe a regra do jogo quando está dentro do campo. Então, nós estamos fazendo convênio, mostrando tudo o que está acontecendo e trazendo essas pessoas para falar, vão jogar o jogo junto. Redução de desigualdades. A Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica está junto com a gente no convênio assinado. A Associação Mineira de Municípios, CIERC, a Comissão de Integração de Energética Regional e o Tribunal Regional do Trabalho, terceira região de Minas Gerais. E quando nós falamos de desigualdade, gente, eu vou citar o exemplo aqui da CIER. Todo o material produzido pela CEMIG, nós entregamos para a CIER, que é a sede dela é no Uruguai, ela repassa para 247 concessionárias na América Latina, traduzido para o espanhol. Então o que nós estamos fazendo? Convênio, a CEMIG produz todo esse material técnico, vai servir para ela, nós entregamos o material aberto para eles, eles distribuem. É a CEMIG que tem condição de fazer isso, o que nós estamos entregando para a CIER e falando assim, olha, ajude aquelas concessionárias que ainda não têm condição técnica ou financeira para fazer isso, a distribuir para todos os clientes da sua área de concessão e todos os profissionais também. E a Brad, da mesma forma que as distribuidoras, então hoje o material da CEMIG está rodando no Brasil inteiro, então a CEMIG, os convênios dela não mais se limitam a Minas Gerais, eles é para qualquer instituição que quiser assinar o convênio, nós vamos assinar e passa a receber os materiais. É a lógica, gente, de fazer com que uma concessionária consiga transformar a vida das pessoas com a nossa energia, mas transformar para o bem, tá, gente? Eu estou correndo só por causa do tempo. Cidades e comunidades sustentáveis. Gente, quando a gente fala nisso aqui, nós estamos falando aí iluminação pública. Quando nós fomos buscar o Tribunal de Contas para criar primeiro transferência dos ativos de iluminação pública, agora criar todas as regras, inclusive influenciando através da Associação Mineira dos Municípios, para que existam regras claras na legislação para que nós possamos colocar os 5G, que são antenas pequenas, em braço de iluminação pública. E aí nós estamos trabalhando, o CAL está junto com a gente nisso aqui, gente, é a questão de urbanismo, gente. Nós não podemos mais criar esse mundo de antenas gigantescas. Então, criando condições, os municípios criando condições para viabilizar a legislação para poder desenhar. E se nós fazemos isso, nós vamos ter pessoas mais especializadas trabalhando em iluminação pública e com um desenho muito melhor e a sociedade acaba ganhando. João, inclusive esse ponto é um ponto importante porque através desse grupo
nós temos influenciado também a participação dentro de plano diretor, ajudando a construir melhores diretrizes para que os municípios possam ter, né, vida plena, não só no sentido da vida humana, mas em todos os sentidos, né? Preservar o CPF do gestor público de qualquer situação que possa ser causada em decorrência de um acidente. E aí, consumo e produção responsáveis da mesma forma, gente. O Emater está aqui, FAENG. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de produção. O Estado de Minas Gerais, gente, é um excelente produtor. Então, nós temos que cada vez mais viabilizar, sempre pensando em segurança, energia elétrica. A FIENG está junto, o SENAI está junto também. Nós temos aqui o programa CEMIG nas escolas, gente, que nós vamos falar sobre eficiência energética, nós vamos falar sobre segurança também para os alunos. Esse ano são 230 mil alunos que estão recebendo informações sobre eficiência energética e segurança com energia elétrica. Então, quando nós desenhamos todo um projeto desse, nós estamos falando de novo, sociedade, estamos falando de dignidade, nós estamos falando de responsabilidade social, nós estamos falando de um Estado e de um país cada vez mais seguro em relação à energia elétrica. E aí nós vamos correr, tá, gente? Parcerias e meios de implantação, que é a ODS 17, então nós estamos falando aqui de parcerias, então assim, nós já estamos atendendo plenamente a ODS 17 também. E aqui, só para ter uma ideia, parcerias e meios de implementação. A Abracopel, ela tem um concurso de redação, desenho e vídeo. O que nós fizemos? Esses parceiros, de novo, que nós falamos aqui, não dá para a CEMIG sozinha fazer tudo o que ela queria fazer. Então nós chamamos esses parceiros, vamos viabilizar a forma de levar segurança com energia elétrica. Nesse concurso de redação, desenho e vídeos, 2017, na nossa área de concessão, 85 inscritos, 186 em 2018, foi crescendo. No ano passado, 70% das inscrições do país todo, elas são da área de concessão da CEMIG. Ou seja, nós não conseguiríamos isso se nós não tivéssemos toda essa relação. E toda vez que um desses 9.654 inscritos, quando eles tomaram a decisão de fazer a inscrição, o professor da escola, ele conversou com todos os alunos, conversou com os pais, criou um movimento, nós fizemos lives e mais lives com os professores do Brasil inteiro, e disso aí, gente, trouxe para a gente 70% das inscrições do concurso do país, elas estão dentro da área de concessão da CEMIG. Então nós tivemos muita conversa esse ano sobre segurança com energia elétrica. A premiação vai ser agora em novembro, nós vamos em cada uma das escolas dos alunos entregar o prêmio para aqueles que forem premiados, tá, gente? Ainda parcerias, a Leal Parceria pela Vida, aí nós estamos colocando todos os apoiadores, a CEMIG está lá, a Light também, a Celesc está aqui também, então são 3 concessionárias de energia elétrica do Brasil que estão seguindo o mesmo caminho que a CEMIG está. E aqui, gente, o Ministério Público, ele está, então o que nós fizemos? Nós nos inserimos no Ministério Público itinerante por ano, são 30 localidades que o Ministério Público vai com esses estandes todos para falar, e a CEMIG está lá falando sobre segurança com energia elétrica, atendimento, conta de energia, mas o foco é segurança com energia elétrica para a população. Então é um grande movimento que acontece na cidade, e o primeiro deles, só para falar, foi em Divisópolis, é uma cidade que metade dela é em Minas Gerais, metade dela é na Bahia, e lá, o dia que teve esse evento, gente, foi feriado municipal, de tão importante que foi para aquela cidade, que parou Ministério Público, PROCON, Copasa, CEMIG e tudo mais. Então foi um grande evento que aconteceu, e de novo, é a reaproximação da CEMIG com a sociedade que nós precisamos ter. E esse aqui, gente, para finalizar, o que eu queria? Nós tivemos um convênio, esse mesmo convênio a Prefeitura de Belo Horizonte assinou, e o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. Vocês devem ter visto aí na mídia uma ocorrência de um incêndio numa subestação da CEMIG, que é a subestação Sion. É uma subestação importantíssima para todos nós, e aí, em condições normais, sem esse convênio, nós demoraríamos 2 a 3 dias para restabelecer toda aquela região. E o que nós fizemos? Aqui o que está toda na mídia, no dia da ocorrência, eu e o Juninho fomos para o centro de operação da distribuição da CEMIG, e mais uma pessoa no centro de operações, lá o Gustavo está aqui, ele está participando da perícia lá do incêndio. Em 6 horas, nós conseguimos restabelecer todos os clientes sem ter a subestação. Tudo fazendo. Então, BH-Trans, órgãos de segurança pública, escoltando carreta, subestação móvel. Ou seja, foi uma grande operação que, de 10 horas da manhã, que aconteceu a ocorrência, até as 4 horas da tarde, 100% dos clientes restabelecidos com segurança, apoio da Guarda Municipal, Polícia Civil, daqui a pouco eu lembro o que é, mas foi bombeiros, quer comentar? Acho que
E isso, gente, é a lógica toda. Nós começamos com um convênio pensando em segurança com energia elétrica, ele foi se transformando, transformou em educação, transformou... E a engenharia, a agronomia e as ciências agrárias, gente, todas elas inseridas dentro desses convênios. E a luta nossa agora, por que nós estamos aqui? Para falar sobre engenharia social, responsabilidade social, é fazer com que o sistema Confea e CREA Multa, ele entre nesses convênios também. A gente não dá para deixar de fora a engenharia, a agronomia e as ciências agrárias, todos, de um convênio tão importante que ele é para os profissionais. O resultado é para a sociedade, mas todos nós aqui vamos fazer e fazer muito bem feito. E aqui só para ter uma ideia, que são algumas imagens do que aconteceu, acionamentos entre CEMIG e COP, e é interessante que nós criamos fluxogramas, então tinha uma pessoa no centro de operação da CEMIG e uma pessoa no centro de operações da Prefeitura de Belo Horizonte. Ponta a ponta, ninguém mais conversava com ninguém. Então, é uma do nosso centro de operação conversando com as equipes e uma do COP conversando com cada uma das forças de segurança para poder fazer tudo funcionar de novo, gente. Imagine o centro-sul de Belo Horizonte no escuro, sem energia, semáforo parava, Copasa sem energia, bombeamento sem energia, centro de saúde parado, ou seja, então por trás disso, a responsabilidade social de um restabelecimento cada vez mais rápido, gente, ele desenhou, esse convênio desenhou uma possibilidade dessa forma para a gente. E aí, gente, eu finalizo por aqui, agradeço muito, e aí repasso a palavra aqui para vocês, e muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Gostaria de agradecer aqui a brilhante palestra e também aqui registrar a presença de 2 decanos da Engenharia de Segurança do Trabalho, nosso colega engenheiro Jacques Cheric ali, junto com o nosso colega professor Fernando Beck. Uma salva de palmas para eles, por favor. Para finalizar aqui, eu gostaria de pedir à nossa colega engenheira Carla para abrilhantar nosso final de palestra e como prometido, os 10 últimos minutos após o término da palestra dela, está reservado para perguntas e respostas. Muito obrigado. Boa tarde. Depois dessas lindas palestras que eu acho que tiveram antes, né? Eu vou falar, na verdade, rapidinho aqui, para a gente também não... que teremos depois uma outra palestra muito importante aqui da Engenharia de Segurança do Trabalho. Todo mundo está me escutando? Dá? Então tá. Porque eu não tenho noção aqui se todo mundo está me escutando bem, né? Porque como a gente está transmitindo, e daí eu não tenho essa noção de como o pessoal está escutando, tá? Então, falando um pouquinho da saúde social, nós tivemos uma pandemia, né? Todo mundo sabe que a gente passou aí, e estamos sentindo ainda os efeitos dessa pandemia, né? Mesmo estamos voltando aqui, a nossa OEA, todo mundo aqui junto, a gente precisa, né, tá juntas, né, mas a gente também tem restrições, né, e eu vou falar um pouquinho aqui da ISO 26000, que é de responsabilidade socioambiental, né, que é de 2010, então não é uma norma nova, mas ela é aplicável a empresas, né, de forma geral. Então, o que a ISO 26000 aqui, eu vou falar de forma geral aqui, ela se expressa pelo desejo e pelo propósito das organizações em incorporarem, né, no seu sistema considerações socioambientais em seus processos decisórios e responsabilizar-se com comportamento ético, transparência, para ter um desenvolvimento em prol do desenvolvimento sustentável, né? E também atendendo a todas as legislações, ou seja, em conformidade, né, em vigente. E aí a gente remete aí para o termo que está todo mundo falando hoje muito, que é o ASG ou ESG, né, que é ambiental, social e governamental, que a gente fala, né, governança aí, né. A responsabilidade social está dentro do ESG, ele é muito mais amplo, né. E a gente hoje não vai ter tempo de falar sobre o assunto, mas hoje eu só vou trazer esse... E o trabalho da CEMIG vem justamente falar sobre isso, sobre esse trabalho de você incorporar não só a empresa, querendo ou não, ela tem um impacto dentro da sociedade, e ela está inserida na sociedade. Então, ela precisa reparar esse impacto também e juntar todos os stakeholders que se fala, né? A sustentabilidade social fala disso, que todos os stakeholders devem estar trabalhando em conjunto em prol da sustentabilidade,
assim como a empresa. Tá? E aí, para fechar, né, só para... Eu achei interessante aqui trazer um projeto de lei, né, que está falando justamente dessa parte que institui a responsabilidade social. Tá? É um projeto de lei 5343, de 2020, tá? Do senador Tasso Gereissati, mas que eu achei interessante trazer aqui, que eu acho que tem a ver com o assunto também, que institui a responsabilidade social e estabelece normas de responsabilidade social para a redução da pobreza, que tem a ver aqui com o que a gente falou aqui, o trabalho da CEMIG. Tá? Com ideia aqui de redução de desigualdades, promover a inclusão social, econômica e política de todas, independente de raça, gênero, deficiência, raça, origem, religião e condições econômicas. Né? E aí isso tem a ver, sim, com a nossa responsabilidade social. Eu acho que não só como empresa, mas como cidadãos, eu acho que o conceito de responsabilidade social pode ser aplicado a nós mesmos, né? Como estamos vendo, né, um mundo mais sustentável, deixando esse mundo mais sustentável para o nosso amanhã, né? Independente da engenharia que a gente faz parte hoje. Tá? Então é isso que eu estou deixando aqui para vocês, aí uma reflexão, né, que a gente deixa como reflexão, o que nós queremos para o amanhã, nosso futuro. Obrigada. Senhoras e senhores, conforme prometido, aqui eu abro a sessão de perguntas e respostas. Eu acho que a gente vai começar então pelo D'Alessandro na sequência, para ser bem democrático. 3 perguntas, tá? Para o D'Alessandro, 3 para os nossos colegas da Copel, Copel não, CEMIG, e 3 para nossa colega, desculpe, 3 para nossa colega Alessandra, e eu depois, particularmente, e outros colegas também, vou fazer as perguntas, que a gente tem um problema técnico de horário, tá? Então, eu gostaria que levantasse a mão, quem tiver perguntas, por favor. O microfone vai... Tá, então... Estão ouvindo? Sim. Boa tarde, meu nome é Walter, eu sou engenheiro eletricista do estado do Mato Grosso, conselheiro do CREA. Eu sou da Abracopel Mato Grosso, temos aqui um abraço do Edson para os colegas da Abracopel de Minas, Abracopel de Pernambuco, todo colega da Abracopel também aqui. Muito prazer encontrá-los. E eu tenho uma provocação, eu dentro da Abracopel, para quem não conhece, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, hoje eu atuo lá dentro na análise de dados e visualização de dados. E a gente trabalha bastante com as estatísticas. Eu gostaria de fazer uma provocação para que os colegas comentassem. A gente apresentou um trabalho agora na revista da I3ESW, fazendo uma análise dos dados estatísticos de acidentes elétricos, de choque elétrico, incêndio, raios, tal, de 2016 a 2021. Mas focando aqui só nos números do choque elétrico, de 2016 a 2021, nós tivemos cerca de 5.160 mortes. Só que 60% dessas mortes aconteceram ou na rede de distribuição, cerca de 38% na rede de distribuição e 22% dentro de casa. Interessante que na rede de distribuição morrem pessoas em idade ativa, né, homens na faixa de 20 a 50 anos, e dentro de casa morrem mulheres, crianças e idosos. E a gente tem aquela questão que o senhor ali trouxe sobre a falta de infraestrutura elétrica nas residências, projetos e tudo mais. A gente vê que não tem um sistema elétrico adequado, não tem equipamentos de proteção, DR, aterramento, etc. e tal. E a gente tem ido à imprensa, tem ido divulgar de diversas formas aqui essa questão, né, que a gente acha muito pertinente esse assunto. Tem muita gente morrendo, não deveria. E nós, como engenheiros, como poderíamos atuar para mitigar esses números? Porque são mortes, na distribuição não deveria acontecer, né? E também na residência não deveria acontecer, mas hoje o meu estado é o primeiro lugar em mortes por choque elétrico do Brasil. E é muito triste. Se vocês puderem comentar, muito obrigado. Bom, eu vou comentar rapidamente na parte que diz a respeito das residências e deixo para os meus colegas falarem da rede de distribuição. Bom, na parte da residência elétrica, eu acredito que algo que possa, sim, melhorar essa condição é a gente disseminar mais
treinamentos e a informação para o usuário final. Tá? Existe um pensamento equivocado de que o que mata é a alta tensão. Né? A gente sempre escuta, e alta tensão todo mundo sabe que é um problema e ninguém chega perto. Mas a baixa tensão, ela gera uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de que nada vai acontecer, e a gente acaba tendo aí que todo mundo se acha um eletricista. E esse talvez seja o grande problema. E se você levantar e talvez vai verificar, num passado recente, é porque eu não estou em mãos os dados da tua pesquisa, mas talvez ainda seja a tensão, né? A rede que mais mata é a baixa tensão. E assim, 21 não foi, né? Pois é. Então assim, mas historicamente é a tensão que mais mata, é a baixa tensão. Por quê? Porque a gente negligencia a segurança. Se eu questionar aqui para vocês, falando de segurança, quem que coloca um óculos de proteção para poder fixar um quadro na parede? Ninguém. Né? Quem que coloca algum EPI para poder fazer alguma manutenção na sua residência, na tua fazenda, nos teus afazeres? Ninguém coloca. E aí nas instalações elétricas também é assim. As pessoas não se preocupam com a segurança para fazer serviços com eletricidade residenciais. E aí a gente está falando tanto no uso final da energia, quanto nas atividades de eletricidade. E eu acho que a solução seria essa, disseminação da segurança e a importância dela em todas as instâncias e principalmente naquelas situações que a gente acha que não tem perigo. O perigo está ali e a eletricidade mata. É isso que a gente tem que ter noção. Deixa eu colocar... vou falar um pouquinho mais alto. Só colocar um pouquinho, gente. Nas redes elétricas, gente, construção civil, ferramenta, material, equipamento são grandes, movimentações difíceis. As redes dentro do padrão, ainda assim, elas ficam na proximidade. Então, os acidentes acontecem. Esses profissionais, eles conhecem muito o que eles vão fazer, mas não conhecem dos riscos com a eletricidade. Então, nesses convênios todos, com o Secons e Sinduscon, nós criamos vários bancos de imagem mostrando o que é certo, a forma certa de fazer. Estão dentro dos treinamentos também do Secons e Sinduscon. Só que Secons e Sinduscon é a indústria formal, gente. Onde acontecem acidentes são nas informais. Então, nós começamos as nossas equipes irem nessas obras informais todas e estão trabalhando muito, fazendo funcionar dessa forma. No agronegócio, da mesma forma, equipamentos grandes e tudo mais. Então, sempre a preocupação nossa, gente, é chegar lá na ponta. E quando a gente fala em cultura de segurança, gente, quem aqui usa o aparelho celular com ele conectado na tomada, gente? Sejam sinceros. No ano passado, gente, 8 pessoas morreram porque a bateria ferveu e explodiu. 8 pessoas morreram, 28 acidentaram. Bateria, ela na condição normal, ela não vai explodir na sua mão, não. Ele conectado, se entrar em curto, se começar a ferver, ela vai explodir. Se tiver no rosto, a gente arranca um pedaço do rosto, na mão arranca a mão. 8 pessoas morreram no ano passado, gente. 8. E 28 pessoas acidentadas, dados da Bracopel. E aí, gente, como que nós, que somos profissionais de segurança, nós cometemos essa negligência e nós queremos que as pessoas não cometam outras negligências. Então a gente tem que começar a pensar assim, como que essa cultura de segurança está dentro da gente. E nesses convênios, nesses materiais, todos produzidos pela CEMIG, a gente trata muito isso, fora das residências e dentro das residências também. Beleza? É Alessandro, né? Walter, desculpa. O Walter, tem uma coisa também que me salta os olhos, né? Que é, quando a sua provocação chegou, eu fiquei pensando, falei, opa, já não é mais a CEMIG, porque nós temos um dado do IDEC que motivou todo esse trabalho também de fazer algo diferente, porque da forma como a gente estava fazendo, Minas Gerais, em 2020, era o estado que mais matava no contato com a energia elétrica. E a CEMIG era a segunda, onde havia mais número de ocorrências de acidente. Opa! Então, esse número, o que ele nos trouxe a uma reflexão? É a reflexão de que a gente precisa, e a gente precisava, primeiro, fazer algo diferente, e segundo, gerar uma proximidade. É olho no olho, é estar lá com as pessoas e sensibilizar as pessoas para a necessidade de formar, de capacitar, de habilitar-se. Então, esse trabalho, ele mudou toda essa história que a gente estava contando, né, de
maior estado com maior número de mortes, a CEMIG distribuidora como maior, né, a segunda maior em número de ocorrências de acidente nos últimos 10 anos, e hoje nós já podemos dizer com alegria, claro que enquanto ainda estiver acontecendo um acidente e uma morte, isso nos preocupa, mas nós já tivemos uma evolução significativa, onde na construção civil nós reduzimos em 45% o número de ocorrências de acidente. O que nós fizemos de diferente? Fomos lá. Nós fomos lá conversar e falar olho no olho com cada um desses colaboradores. Depois disso, o que nós fizemos na sequência? É entregar material didático, através da forma como eles conseguem absorver. Porque antes a gente fazia uma campanha que era genérica. E a gente entende, muitas vezes, né, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E nós procuramos entender qual era a melhor forma de comunicar com eles e entregamos uma informação de qualidade no nível daqueles profissionais. Senhores, outra pergunta, por favor? Eu preciso que você só direcione para quem, tá? Você se... Não, na realidade, vai ser para todos. Meu nome é Maurício Viana, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança, tenho mestrado em engenharia civil. Pouco conhecido. Pouco conhecido. Eu fui tecnologista da Fundacentro, né, diretor regional do Nordeste, e também fui coordenador nacional da indústria da construção, 2016, 2017 e parte de 2018. E nós temos exemplos que conseguimos reduzir o número de acidentes. Primeiro, o Roberto está aí, o Donald. Em 2004, nós colocamos dentro da norma, lá em Recife, a obrigatoriedade do uso do DR. Certo? Começamos em Pernambuco. Em termos de Brasil, na indústria da construção, foi Pernambuco. Chegamos a reduzir quase zero o acidente por choque elétrico. E depois, também nós conseguimos, isso vai ser para o pessoal da CEMIG, em João Pessoa, o CPR de lá, fez um trabalho interessante para só poder ligar o canteiro de obra, certo? Se a empresa apresentasse à concessionária o projeto elétrico temporário. Isso reduziu a zero os acidentes de trabalho. Certo? Só que nós não conseguimos entrar a nível nacional, porque existe uma burocracia na ANEEL. E outra coisa, cada concessionária é complicado, mas tem condição sim de reduzir os acidentes por choque elétrico. Certo? Não, eu estou falando porque eu sou especialista na indústria da construção. Certo? Mas, como disse nosso colega D'Alessandro lá, eu trabalhei nas centrais elétricas de Rondônia e nas centrais elétricas do Pará. Nosso problema era a favela. A gente desligava de um lado, só que a energia era alimentada pelo outro. Certo? Mas nós temos coisa. Mas parabéns a todos aí, tá bom? Muito obrigado. Maurício, primeiro te agradecer. Deixa eu só fazer um comentário aqui, gente, que é importante. Eu acompanhei esse trabalho. E aí, gente, a importância desse sistema que nós estamos, tá, Janilson? Sim, não dá para individualmente a gente conversar com a ANEEL, conversar com a BRAD, tem que conversar pelo Confea. Ou seja, é trazer algo disso, a gente fala assim, vão através do Confea fazer isso, e assim, e de novo, eu coloco a CEMIG aqui, tá, gente, à disposição para a gente tentar viabilizar esse junto e na BRAD, e na ANEEL, e na ABNT, gente. Então, assim, é começar a fazer esses desenhos todos para que as coisas funcionem para o bem da sociedade. Gente, nós somos um sistema de engenharia, agronomia, ciências agrárias, as áreas tecnológicas. Não dá para a gente ficar brigando com o consumidor para ir para um DR. A gente não cabe a nós brigar, não. Agora, existe alguém que pode influenciar a toda a legislação, todos esses órgãos. Eu peço aqui já de imediato um apoio seu, se possível. Gente, olha, o tempo está correndo, tá? E aí eu vou... Dois colegas aqui pediram a pergunta e, como eu falei, individualmente eu estarei disponível, os colegas estarão disponíveis. Eu realmente peço desculpas, eu acho que o tema é muito interessante, mas sem mais delongas, eu vou dar a palavra para o nosso De maneira bem rápida, de maneira bem rápida. Desculpa, e objetiva, né? É isso aí, bem rápido e objetiva. Tá aqui. João, para vocês da CEMIG, Ronald Donald, eu sou da Mútua Sergipe, estamos aqui como Associação Sergipana dos Engenheiros de Segurança do Trabalho.
O que você acabou de falar, eu ia até pedir a você para ficar de pé, porque envolve o Confea. O Confea está ausente dos grandes movimentos nacionais, não é novidade para a gente. A gente tem ali o CAL, que não forma engenheiro eletricista, você diz a CEMIG é extremamente em engenharia, mas a gente não tem o nosso sistema profissional envolvido ali a nível federal e os regionais. Temos a SOBs e temos a ANEST representadas, já nos representam muito como engenheiro de segurança. A pergunta é, por que o Confea não integra nenhum desses convênios aí que você citou? A outra pergunta é, a partir de quando os convênios foram firmados? E a terceira, aproveitando, claro, a oportunidade, você falou a respeito de convênios. Nós, na Associação Sergipana, temos interesse em firmar convênio com a CEMIG, tá? Que a gente já discutiu aqui, desenvolver um trabalho para assistência semelhante ao que o da Alessandro, e a gente vai precisar do seu apoio, da Alessandro, lá em Sergipe para isso. Obrigado pela atenção. Ronaldo, obrigado. E, primeiro, convênio é qualquer instituição, gente, não existe restrição nenhuma. Por que o Confea não está ainda? A documentação toda já está aqui no Confea, conversei com o Genilson, vai caminhar. Por que o CREA Minas não entrou? A documentação está lá no CREA. E por que o CAL entrou? O CAL foi muito mais rápido, gente. Eu sou do sistema, mas me incomoda muito, tá? No CAL, em um mês, rodou e nós assinamos. Em um mês, gente. Agora, no CREA Minas não andou. No Confea existe uma estrutura que nós temos, e isso está resolvendo e vai resolver. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, assim, o sistema vai entrar, gente. Mas e o pedido para vir cá, para conversar sobre isso, é para mostrar, gente, é tão bom e tão importante que tem que entrar. E eles já entenderam. Então, nas conversas todas entenderam, mas existe um rito, gente, que a gente tem que respeitar. Eu não sou contra isso, não vou falar mal, mas assim, existe um rito interno aqui que ele é um pouco moroso. E essa morosidade, gente, a gente tem que entender. Como nós vamos no Tribunal de Contas, por exemplo. Tem um rito moroso, Ministério Público. Existe um rito moroso lá. E o primeiro convênio foi 2000 e... Ei, me desculpe, mas assim, eu tenho que aproveitar a pergunta, porque também aí eu faço a provocação. O primeiro acordo assinado foi justamente com o CAL. O primeiro assinado. 2020. Abril de 2020. O CAL, desde abril de 2020, só para vocês entenderem, na parceria firmada, o CAL recebe desde abril de 2020, todos os meses, os endereços, viu, Maurício? Os endereços de obras que serão ligadas para que o CAL possa ir e fazer a vistoria e a fiscalização dentro das atribuições que lhe compete. Só para a gente poder entender como que a parceria ela pode ser benéfica para todos. Para todos. João, eu queria agradecer a todos, tá? E só aqui, a título de explicação, como engenheiro eletricista e diretor da área, eu vou falar que esse ano nós conseguimos viabilizar, na gestão do presidente Joel, o que estava estancado no Confea há muito tempo. Então, nós estamos assinando só esse ano com a ANEEL um ACT, que visa essa troca de informações em tempo real. Na última reunião de posse do diretor da ANEEL, o doutor Sandoval, que inclusive esteve aqui, eu estava recomendando, João, eu conversei com o pessoal da ABPCH, AB Eólica, só não encontrei o da ABRAD, para justamente fazer essas tratativas, que o Confea agora vai realmente protagonizar o papel de direito, e nós vamos trabalhar muito. A conselheira André sabe, está aqui presente, de todo o esforço desse plenário e desse conselheiro para fazer a coisa acontecer, mas como o colega bem citou, Confea, vocês vão de relembrar que é uma autarquia pública federal e tem um rito. Só para vocês terem ideia, para mim fazer algo, primeiro eu tenho que protocolar, depois ele vai para uma análise técnica, depois vai para uma análise institucional, depois vai para uma instrução, depois vai para um comitê, depois desse comitê vai para a análise jurídica. Se tiver admissibilidade, vai para a comissão, para, por último, ir para o plenário, para depois, se aprovado, registrar no Diário Oficial da União, para ir ter efetividade depois de um ano. Esse é o Brasil burocrático, infelizmente. Isso quando há interesse. E quando há interesse, ele se perde no meio do caminho e fica por lá, tá? É só para vocês entenderem a infeliz dinâmica do rito público brasileiro. Mas, sem mais...
Infelizmente, mas a gente está trabalhando para desburocratizar esse país, né? Mas, infelizmente, enquanto isso não acontece, aí contamos com a boa vontade de colegas e de empresas como a CEMIG, que está de parabéns. Eu nunca me senti tão valorizado nos meus 20 e alguma coisa anos de engenheiro de segurança, vendo a engenharia de segurança protagonizar o seu papel de direito. Que é esse aqui, trazer segurança para a sociedade e mostrar que as pessoas têm direito à vida, direito a trabalhar com segurança e realmente ter o seu papel social, como o colega bem falou. E a CEMIG está mostrando isso, eu até comentei. Se a ABRAD vai conseguir disseminar isso entre as empresas privadas, que a CEMIG é pública. Isso tem um gasto, tem um custo. E aí ele garantiu que vai. Então, eu faço aqui o compromisso como CONFEA, conselheiro André que está aqui, que a gente vai fazer andar esse ACT e vamos botar em prática. Muito obrigado. Então, senhores, agora eu gostaria de passar a parte de entrega, né, dos certificados de participação, começando aqui pelas mulheres, né, a nossa